Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arte indígena. E eu gosto sempre de começar essa aula falando sobre estereótipo, sobre o estereótipo do povo indígena. A gente está vivendo um momento no Brasil em que talvez a questão indígena, que sempre foi uma problemática, seja uma problemática ainda maior, porque eles estão num momento em que sofrem uma ameaça muito séria, uma ameaça muito grande, né? Então, primeira coisa, a gente pensar no próprio processo de colonização do Brasil. A gente ouve, já existe muita literatura que está atualizada em relação a isso, mas ainda se ouve muito, né, dizer que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. O Brasil não foi descoberto, né? O Brasil foi invadido. O Brasil já tinha habitantes, já tinha uma civilização, que era justamente os nossos ancestrais, que eram os povos indígenas que habitavam essa terra antes do colonizador chegar. Outra coisa importante de se quebrar da ideia é de que isso foi um processo pacífico e de que o povo indígena foi necessariamente passivo nesse processo de colonização. Porque a forma como eles foram dizimados, para mim particularmente, acho que já denota que foi um processo de resistência, assim, né? Muitos povos lutaram e lutaram muito para poder preservar a própria terra e infelizmente, eles acabaram passando por esse processo muito violento, inclusive por um processo de escravização também, né? Além disso, foi feito um processo de catequização pelos jesuítas, que acaba sendo violento num sentido simbólico, já que atravessa a cultura indígena e faz com que esses povos sejam descaracterizados. Então, a gente tem um processo aí de mais de 5 séculos, né, de uma cultura sendo atacada de várias formas, e que isso não é um negócio que a gente pode ver como sendo positivo, como eu já vi muita gente afirmando que é, né? Que índio não é civilizado e que isso trouxe civilização. Mas quando a gente pensa em civilização, o que é ser civilizado? Será que ser civilizado é atacar um povo? Será que ser civilizado é trazer o próprio conceito de corrupção e trazer doença? Ou será que ser civilizado é manter uma relação harmônica com a floresta, sabe? Isso vai depender muito do ponto de vista, né? Se for do ponto de vista mercadológico, talvez sim, mas se a gente for parar para pensar na relação que o indígena tem com o habitat dele, na verdade eles são os protetores da floresta e é uma coisa que o planeta precisa muito. Outra coisa muito importante é a gente pensar do ponto de vista artístico de como esse estereótipo foi construído, né? Se a gente remontar lá da missão artística francesa, né? Se a gente pegar os primeiros artistas da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, que vieram com a missão de retratar esse Brasil colônia, e que foram responsáveis pelas imagens que depois circularam na Europa dos nossos indígenas, eles pintaram um índio canibal, né? Pintaram a figura do índio bestial, de certa forma. E isso foi usado pelos portugueses como uma forma de justificar a dizimação desses índios. É muito mais fácil justificar a morte de alguém que eu estou alegando que é selvagem e que mata e se alimenta de outras pessoas, né? Do que de transfigurar aí uma coisa um pouco mais dentro da realidade. Eu não estou dizendo que não existia, né, a antropofagia entre os índios, não é isso, mas a maneira que isso foi pintada, a maneira que isso foi construída, essa imagem, na Europa, foi usada para deturpar e para amenizar a culpa do colonizador, desse processo violento que ele instaura aqui no Brasil. Depois, né, na época no período do Brasil República, a gente tem o índio sendo colocado pelos artistas como uma figura heróica.
A problemática que a gente tem nisso é que quando a gente pega as peças, os indígenas retratados, eles lembram muito mais uma escultura greco-romana do que o indígena de fato, né? Então, de novo, o índio sendo construído segundo o olhar do homem branco. Então, por mais que existisse, né, essa tentativa de criar uma figura heróica nacional e de usar o indígena para isso, era mais uma história de tipo, apesar de ser índio, você pode ser herói, sabe? Não é uma coisa de assumir de fato as nossas raízes, a ancestralidade, a influência que esses povos têm no nosso cotidiano, né? A gente tem muito mais influência dessas culturas do que a gente pode supor. Eu costumo brincar em sala, quem já viu esse assunto comigo antes sabe disso, que eu falo, nossa, ainda bem que a gente tem herança indígena porque eu adoro ser limpinha, né? Essa coisa de a gente se banhar sempre, né? A forma como a gente se enfeita, né? A nossa relação com a música, a relação com as festividades, isso tudo está muito, muito, muito atrelado à nossa herança, né? Também a herança africana, mas a gente não pode esquecer que essa ancestralidade ela é presente sim, no vocabulário, na comida, em alguns costumes também. Outra coisa que eu acho legal da gente prestar atenção dentro desse processo é que eu vejo muita gente justificar as atrocidades que estão sendo feitas agora, né? Por exemplo, você vê poceiro lá na região do Alto Xingu que está assassinando crianças, né? Ou de você ver as terras indígenas sendo cada vez mais encolhidas, né? Para fim de latifúndio, para fim de mercado. E muita gente justificando isso, dizendo que o índio é folgado, dizendo que o índio não trabalha, que o índio ele vive de explorar essa terra que é da nação, e etc, etc. Se a gente for parar para analisar, será que não estão fazendo o mesmo processo que o colonizador fez? Será que não estão construindo essa imagem desse índio desonesto para ficar mais palatável a justificativa de que eu vou sim tomar a terra do índio, já que o índio não é honesto? Porque me parece que visualmente falando e culturalmente falando, me parece que é uma construção muito similar. Será que realmente o fato de alguns indígenas serem de fato honestos justifica massacrar aldeias e famílias inteiras de gente que está protegendo a floresta? Sabe? Eu acho que são coisas que a gente tem que pensar um pouquinho a respeito, né? Então, isso por si só já justifica a gente estudar as culturas indígenas agora, né? Dito isso tudo, é importante pensar que, do ponto de vista artístico, agora falando de um ponto de vista um pouco mais técnico, a gente tem vários povos diferentes, e eles são particulares, né? Cada um tem um rito, cada um tem um tipo de trabalho plumário, cada um tem um trabalho de cerâmica, de cestuário e assim por diante. Então, não vou ficar enumerando um por um, dizendo, porque tal tribo faz assim e tal. Porque eu acho que é mais importante a gente entender como é que eles se relacionam com a arte de uma maneira geral, né? O mais importante em relação a isso, para o índio não tem distinção entre aquilo que é utilitário e aquilo que é decorativo. Para eles não tem uma separação dessas duas coisas. Aquilo que é do dia a dia é feito com esmero artístico, né? Se eles vão fazer a cesta ela vai ser utilizada lá para carregar os itens de colheita e tal, mas ela vai ser tecida com um cuidado do artesão, com um cuidado artístico. A pintura corporal que ele faz, ela não é só decorativa, ele não está só ficando bonito. Ela tem uma função ritual muito bem estabelecida. Ela tem uma função de colocação social dentro da tribo, né? E assim também a gente já vai ver esse tipo de comportamento em relação ao plumário. Então é muito, muito importante vocês entenderem isso, né? Olhar de fora para dentro, né, desse processo, é entender
que a gente está falando de uma cultura que, apesar de fazer parte da nossa, acabou ficando muito distante da gente. Mas que, de qualquer forma, a gente precisa entender para respeitar, né? É de uma riqueza, eu falando aqui, fica tudo muito resumido, mas artisticamente falando, os índios, os indígenas brasileiros de maneira geral, eles produzem trabalhos com uma riqueza tão grande, né? E uma construção cultural tão fantástica, tão rica, que para mim parece muito estranho essa dificuldade que muita gente hoje em dia tem de respeitar esses espaços, né? O próprio processo de evangelização ele continua, por exemplo, né? E isso pode acabar matando essa cultura. Então, a gente tem que aprender a respeitar o papel que eles têm, né? Principalmente nessa relação com o meio ambiente. A gente está passando agora por uma pandemia. Essa pandemia, ela tem sim uma relação muito direta com as atrocidades que a gente faz com o meio ambiente, né? E tentar agir contra pessoas, né? Contra seres humanos que estão tentando estabelecer uma relação respeitosa com a Terra, isso chega a ser um negócio contranatural, né? Contra instintivo, já que a gente tem o instinto de se preservar, de preservar a vida, enfim. Em relação à pandemia também, a gente pode fazer uma associação no sentido de que quando o português chegou, muitas das mortes dos indígenas foi por doenças que eles trouxeram, como a sífilis, por exemplo. Porque dentro desses povoados fechados, eles não tinham contato com essas enfermidades. Então, algumas enfermidades que não eram letais, né, para o europeu, quando chega dentro dessas tribos, essas enfermidades elas se tornam letais. Isso ainda acontece, a gente ainda tem alguns povos que estão completamente isolados e que a FUNAI tenta impedir o contato do homem branco com eles, porque uma gripe comum que a gente tem pode matar uma aldeia inteira, né? A gente agora está experimentando um pouco disso com a questão do corona, que ele é tão devastador porque, além de ser altamente contagiante, é um vírus com o qual a gente nunca teve contato. E por isso a gente não tem defesa contra ele. E a gente está vendo como isso é desesperador. A gente está vendo como esse processo ele é terrível. Agora pensem que os nossos indígenas passaram por isso no processo de colonização também, né? Então, assim, eu sei que pode parecer um pouco de viagem minha, mas eu acho que dá pra gente traçar um paralelo, sim. E de a gente tentar se colocar no lugar, né? No mais, é isso, assim. Eu quero que vocês pensem com carinho nessas questões. Como eu costumo dizer, vocês não têm obrigação de concordar com ninguém, nem comigo, né? Mas eu estou colocando aqui algumas questões que eu acho que em relação ao indígena e a forma como a gente se relaciona com o indígena e a forma como a arte se relaciona com o indígena, a gente precisa repensar algumas coisas e colocar algumas coisas nos seus lugares de direito, né? Então, pensa um pouquinho. E assiste o documentário que eu disponibilizei. Lá vai mostrar um pouco das pinturas corporais, da plumagem, etc.